Olá, tudo bem? Aqui quem vos fala é Alexandre Ramos. Este é um vídeo que integra o conjunto de aulas da disciplina de Tratamento e Análise de Dados e Informações. E esse vídeo versa sobre como fazer um histograma. Vocês provavelmente já se depararam com um gráfico que tem essa característica. Ele é composto por retângulos, esses retângulos são contíguos entre si. Sendo que no eixo vertical desse gráfico, você tem alguma medida de representação da quantidade de ocorrências de um certo conjunto de valores de uma variável de interesse. Por exemplo, aqui a gente considera a variável tempo mensurada em dias. A diferença de alturas entre os retângulos indica maior ou menor ocorrência de um certo intervalo de valores. Então, esse retângulo, por exemplo, indica que esse intervalo aqui é um intervalo em que tem a maior quantidade de indivíduos da população ou amostra assumindo valores nessa região. A representação por histogramas também presume que quando você tem um certo intervalo, cujo comprimento é definido arbitrariamente, dentro desse intervalo, todos os indivíduos da população ou amostra que assumem valores dentro desse intervalo são considerados como distribuídos uniformemente. Ou seja, se você pegar qualquer faixinha aqui dentro, quaisquer duas faixas daqui de dentro desse histograma, se elas tiverem a mesma largura, elas representarão a mesma quantidade de indivíduos. Então, nós temos que o histograma é uma representação gráfica de como os valores de uma variável quantitativa, e esse dado é importante, contínua, se distribuem em uma certa população ou amostra, ok? Esse caso que nós fizemos aqui é, por exemplo, é um exemplo da evolução de uma epidemia baseado em um modelo do tipo SIR. Então, essa é uma representação simplificada de como o número de infectados numa epidemia evolui ao longo do tempo. Para fazermos um exemplo de como construir um histograma, vamos considerar uma população de 36 indivíduos, funcionários de uma determinada empresa, e vamos analisar como o salário desses indivíduos se distribui mensurando os salários em números de salários mínimos. Nós vamos definir classes de salários que vão de 4 a 8, 8 a 12, 12 a 16, 16 a 20 e de 20 a 24 salários mínimos. Ok? Então, note que nós definimos as classes de salários, todas elas tendo um intervalo de mesmo comprimento, de 4 a 8, são 4 salários mínimos e assim sucessivamente. E essa largura da base da classe de salários, nós vamos indicar pela letra delta maiúsculo índice I, em que o I pode variar de 1, 2, 3 e etc. E se refere ao primeiro retângulo, segundo retângulo e assim sucessivamente. No eixo vertical, nós vamos introduzir a quantidade de indivíduos dentre esses 36 cujo salário se enquadra dentro de cada uma dessas classes que nós definimos. No eixo vertical, então, nós podemos mensurar os seus valores como sendo a frequência, puramente, que é o número absoluto de indivíduos que recebem um certo salário. Então, aqui 12 indivíduos, 10, 8 e assim sucessivamente. Note que, como o passo é de 2 indivíduos, então o intervalo é mensurado com o mesmo tamanho. Todavia, eventualmente você pode estar interessado em comparar os salários numa empresa que tem 36 funcionários com os salários em uma empresa que tem, por exemplo, 60, 70 funcionários. Então, nesses casos, ao invés de utilizar a frequência absoluta, seria melhor usar frações de funcionários recebendo um certo salário. Então, você vai dividir
o número absoluto pelo total de indivíduos. Então, você teria 12 sobre 36, 10 sobre 36 e assim sucessivamente para os valores restantes. E aí, a altura do retângulo não indicaria, então, o total de indivíduos dentro de uma certa faixa de salários, mas sim a fração de indivíduos dentro de uma certa faixa de salários. Por último, você pode ter uma outra representação em que, ao invés de ter a altura indicando a frequência relativa ou a frequência absoluta, você tem a área do seu retângulo indicando a frequência relativa de indivíduos que recebem um determinado salário. Quando você define dessa maneira, então a altura do retângulo é chamada de densidade de frequência e é mensurada como a razão entre a frequência relativa do 100º intervalo dividida pela largura do intervalo que você está considerando dado pela letra delta índice I. Ok? Veja, quando você tem um histograma em que todas as bases dos retângulos são idênticas, basta você então dividir cada um dos valores aqui pelo mesmo número e você consegue então ter uma ótima representação na escala vertical do seu histograma. Naturalmente que há ocasiões em que você tem regiões de variável em que os valores são raros. Note, por exemplo, nesse gráfico de abertura, que nós colocamos esse retângulo com uma base bem mais larga que os retângulos restantes. Isso porque aqui nós estamos considerando que as infecções são tão raras que para que você tenha um número significativo de indivíduos para um tempo maior, que esse certo tempo t crítico aqui, por exemplo, você precisa então ter uma base mais larga, tal que você consiga garantir que esse retângulo tenha uma altura minimamente significativa e, portanto, possa aparecer nesse gráfico. Caso contrário, correria o risco do retângulo nem mesmo aparecer aqui. E isso, do ponto de vista gráfico, é uma coisa que fica um pouco problemática. Bom, com isso nós fizemos uma primeira conversa sobre o histograma, sobre a base de como construir um histograma e encerramos este material, recomendando então que vocês façam os exercícios e exemplos constantes no livro para que a gente possa discutir esse material posteriormente em sala de aula. Desde já, aproveitem bem os exercícios, guardem vossas dúvidas e conversamos em sala de aula. Boa sorte, abraços e até a próxima.